Olá, tudo bem? Nós já estamos em dezembro, já estamos em pleno advento. Todo o processo de renovação espiritual ele deve ser feito pelo sujeito. A gente não pode esquecer que a grande maioria das pessoas elas têm uma fonte diferente daquela que, em tese, nós que seguimos Jesus temos. Porque a sociedade ficou tão secularizada que a fonte de organização dos sentimentos, dos entendimentos, dos prazeres, dos relacionamentos passou a ser ou via consumo ou via o próprio ego. E isso, se a gente não se cuida, a gente também a gente aloca a espiritualidade nesse terreno. E aí a espiritualidade ela fica apenas uma encenação, onde a gente vai falar de coisas bem bonitas, bem agradáveis, que tem muito mais a ver com uma história presa no passado. Então a gente conta a história do nascimento de Jesus, a gente se emociona com a ideia de uma manjedoura, de uma mulher grávida não tendo lugar para dar à luz, mas é só uma volta e um vínculo ao passado, com o passado. A gente não consegue beber desta fonte e não consegue entender ou enxergar o que é que aquele acontecimento do passado explicita sobre o nosso presente, sobre a nossa realidade e aquilo que ele veio apresentar, anunciar e nos colocar em comunhão. Isso é terrível, porque isso vai gerando na gente uma insatisfação muito grande. Mas não é porque somos piores do que os que vieram antes de nós, mas é porque estamos tentando encontrar fonte do lugar onde não sai água boa, do lugar onde não sai água fresca. A gente está tentando encontrar felicidade, alegria, reconhecimento da grandeza de Deus a partir de mecanismos e a partir de ideias que nem sempre tem a ver com aquilo que de fato Deus é, com aquilo que de fato Deus propõe, com aquilo que de fato que Deus faz. E isso é causa de uma série de angústias e medos e dificuldades. Hoje pela manhã, depois que eu fiz aqueles afazeres urgentes que não dá para adiar, eu sentei para ler um site de notícias que eu procuro ler todos os dias e poder ver pensamentos, ideias, pessoas que estão escrevendo sobre variados temas. Num dos textos que eu li, o autor, o José Antônio Pagola, que é um teólogo espanhol, ele faz um comentário muito interessante. O texto se chama Redecorar o Interior. Na proposta do texto dele, ele vai tentar encontrar quais são os motivos para tanta angústia, para tanto medo, para tanta incerteza, para tanta dor, para tanta dúvida, para tanta depressão no meio de pessoas que, em tese, deveríamos estar satisfeitos. Mas o texto, eu não queria falar sobre o texto propriamente dito, só queria dizer que o que eu vou falar no vídeo de hoje tem uma origem no texto do Pagola. Eu fiquei pensando como que a gente vive uma contradição e uma contradição de princípios. Eu sei que pela lógica formal isso é impossível, mas eu sinto que nós estamos tentando cavar um jeito de criar dentro da lógica formal, ou pelo menos da lógica cotidiana, uma contradição de princípios. Pensem comigo. Ultimamente eu tenho ouvido falar e tenho visto fotos e tenho ouvido as pessoas comentarem que grande parte dos encontros celebrativos, festivos dos grupos sociais tem sido através da temática. Então um dia é Halloween, outro dia é anos 60, outro dia é a casa da avó, outro dia é cores e assim por diante. Então, de acordo com o evento, vai se propondo um tema e as pessoas vão tentando responder esse tema com criatividade, com alegria, com disposição. Isso tem
tem raiz, inclusive, muito antigas. A própria liturgia da igreja ela é uma liturgia temática, né? Quantas vezes no meio do tempo comum aparece lá uma solenidade para dizer para nós, olha, hoje a gente está olhando para este acontecimento da fé. Mas eu fiquei pensando que tem uma coisa muito interessante nesse mecanismo, que é o fato de que nós nos preparamos para estar de acordo e adequadamente com esses diferentes temas, e por isso que a festa é legal, porque se é uma festa de a fantasia, quanto mais ousado eu for na minha fantasia, maiores são as chances de ser uma noite agradável. Se é uma festa de Halloween, quanto mais macabro eu for, mais interessante vai ser. Se é uma festa de cores, quanto mais eu ousar nessa interpretação das cores, as pessoas vão comentar, vão falar. Portanto, existe uma unidade entre aquilo que se está festejando no externo com aquilo que eu me dispus a fazer no meu interno. Mas vocês já perceberam que no Natal acontece uma coisa diferente? A gente está celebrando um acontecimento que é a encarnação do Verbo de Deus. A gente está celebrando o acontecimento genial que foi a proteção deste pai e desta mãe, ambos de primeira viagem, para proteger esse menino, para zelar por esse menino. A gente está olhando com olhos bastante doídos de uma mãe que estava em estado de parto e não tinha lugar para eles na hospedaria. A gente está olhando que só tinha um pouquinho de animais ali que com o seu bafo aquecia aquela criança recém-nascida. A gente está olhando para uns reis que vieram do Oriente e que vieram adorá-lo enquanto o seu povo não reconheceu o brilho da sua estrela. Tudo é muito, muito básico, tudo é muito vital, tudo é muito significativo. E a gente está se enfeitando com coisas que não têm a ver com esse acontecimento. A gente coloca cada vez árvores mais enfeitadas, árvores maiores dentro de casa. A gente compra presentes para tudo, para todos. E se não tem para dar o presente, a gente dá um jeito de inventar um esquema onde todo mundo se sinta presenteado. A gente faz uma noite de encontro familiar e a gente come demais comidas que não tem muito a ver com a gente. A gente come até não tá legal e a gente não olha para esses acontecimentos. É como se a nossa celebração falasse de uma coisa e o nosso interior falasse de outra coisa. Porque parece que a gente quer se distanciar daqueles acontecimentos, ou pelo menos da interpretação que rondava aqueles acontecimentos. Parece que a gente quer se dissociar daquela imagem. Eu já vi pessoas ficarem muito, se não ofendidas, mas muito incomodadas, quando você diz assim, nós somos pobres como Jesus. Tem muita gente que não quer esse título de ser pobre como Jesus. E é claro, ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a concordar com o que eu estou falando, mas nós temos que ser honestos e não dá para a gente partir para uma outra leitura. Esta contradição entre o que se celebra fora e aquilo que eu trago dentro é uma contradição que gera insatisfação. Porque eu celebro um Deus que se manifestou no lugar onde ninguém ia, na periferia do mundo, abandonado, esquecido, tendo o pai e a mãe apenas como testemunha, e ao mesmo tempo eu afirmo um Deus do consumo, eu afirmo um Deus do abuso, um Deus da satisfação plena. E isso é claro que vai gerar um vácuo. Não digo necessariamente que vai gerar um problema físico ou mental, mas vai gerar um vácuo que pode ser, em algum momento, fonte de grande sofrimento, porque começa a haver uma espécie de fragmentação. O que eu falo, o que eu professo, o que eu escuto da palavra, o que eu percebo da pregação
se já não responde às minhas expectativas, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto, aquilo que eu percebo, vai ficando apenas como uma retórica velha, cansada, que não faz mais sentido. Ao mesmo tempo em que dentro de mim tem uma força muito esfomeada, querendo consumir, querendo ter, querendo fazer a qualquer custo, de qualquer maneira. E esse sentimento interno, mal trabalhado, gera uma confusão, uma insatisfação que depois vai virar alguma coisa. Como eu disse, não é garantia que vai virar uma doença ou qualquer coisa do tipo, mas pode ser fonte de grande sofrimento. E aí a gente se pergunta, mas eu não sei porquê, eu fiz tudo certinho, fui na missa do galo, eu cantei Noite Feliz, eu dei uma cesta básica para as crianças que moram na rua de trás da minha casa. Só que você fez tudo isso no externo. Você fez tudo isso como um grande movimento externo. Dentro de você existia e permanecia a sensação nítida de que aquilo que você estava fazendo era apenas algo na superfície, no toque da pele, e não estava introjetado, não estava dentro, não fazia parte da sua realidade interior. Nesse sentido, a gente tem que pensar um pouquinho. Tem alguma coisa errada? A gente está fazendo alguma coisa errada? E se a gente não for capaz de lidar com isso, de pelo menos conversar sobre isso, porque eu não tenho respostas prontas, mas conversar sobre isso pode abrir muitos horizontes. Se eu não for capaz de fazer isso, a minha pergunta é: por que então que eu estou professando a fé na vida nova? Por que então que eu estou acreditando que o Senhor vem vindo e que o Senhor vem para ficar conosco? Por que então que a gente olha para todas aquelas cenas do Evangelho e a gente fala, faz sentido aquilo que eu comungo na Eucaristia, aquilo que eu comungo na minha religião? Por que que eu não estou longe disso, se isso faz sentido? Ao mesmo tempo, por que que mesmo estando perto disso, eu continuo angustiado, triste, eu continuo abatido e continuo sofrendo? São coisas que a gente precisa perguntar, ter coragem de se perguntar, de se questionar, de compartilhar. Sabe aquela conversa que você tem ali tomando um sorvete com a pessoa com quem você tem toda a liberdade? Precisa ser falado sobre isso. Falado sem cobrança, sem grandes teologias, mas falado com sinceridade, porque é nesses intervalos de fala é que Deus se mostra, se apresenta e se coloca mais lúcido e mais claro na nossa vida. Desejo a você um bom caminho de advento, de espera, e desejo a você uma vontade imensa de fazer o seu melhor, para que esse interno e esse externo se conversem. E quando passarem as festas, você tenha uma sensação agradável de que você estava com a roupa correta, na festa correta, com os sentimentos corretos. Que assim seja. Se você gostou do vídeo, você deixa o seu joinha. Se você não é inscrito ainda, talvez tenha chegado a hora de você se inscrever. E, se você puder compartilhar com seus amigos, grupos de WhatsApp, isso dá relevância para o nosso trabalho junto à plataforma. Um abraço, fiquem bem, coragem, vamos juntos.